Aleluia. Animados, acordados. Amém. Aleluia. Você está pronto mesmo? Aleluia. Eu estava pensando, às vezes a gente fica meditando, né, e coisas vêm ao nosso coração. São coisas que eu acredito que o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar, né, assim, mostrar algumas coisas que às vezes a gente acha desnecessário. Talvez se eu disser para você, você vai dizer assim, pastor, eu não vejo tanto sentido não, mas para mim faz, não é? O que é, pastor? Não, é isso que eu vou falar para você. Eu não sei se você já percebeu, homens, principalmente, que assistem muito futebol, né? Os homens que assistem futebol, nós temos vemos um hábito dos homens, sempre que morre alguém conhecido, alguém de renome, o que acontece? Quando vai começar o jogo? 1 minuto de silêncio, não é verdade? Amém? Você está entendendo? Não. Então, por respeito e honra àquela morte, nós fazemos silêncio. Não é verdade? Há 1 minuto de silêncio. Quantos estão aqui celebrando a vida? Amém. Aleluia. Amém? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Vale 1 minuto de glória a Deus. Vale não? 1 minuto de aleluia. 1 minuto de barulho, de grito, não? Não vale não? Você está aqui celebrando morte ou vida? Não, irmão, daqui não precisa ter 1 minuto de silêncio não, pelo amor de Deus. Aleluia. O crente precisa aprender a abrir a boca, irmãos. Se alegrar. Aleluia. Vamos lá, 1 minuto de aleluia, de glória a Deus, de ha-ha-ha, de grito. Você pode gritar, você pode fazer o que você quiser. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, 1 minuto de Deus é bom, 1 minuto de Deus é bom. Celebrando a vida, nós estamos vivos. Aleluia. Tudo bem, se alguém uma hora morrer, a gente faz silêncio, mas nós estamos celebrando vida. Aleluia. 1 minuto de oração em línguas, 1 minuto de qualquer coisa que você quiser fazer, bater palma. A gente não dá glória a Deus batendo palma não, mas a gente se alegra batendo palma. Aleluia. É ou não é? Sim. Aleluia. 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 Oh, aleluia. Oh, rabababa shekere. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Nós celebramos a vida. O Senhor nos deu vida. Nós estamos vivos. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Nós não damos trela para o diabo. Nós não damos vez para o diabo. Nós não damos vez para a tristeza. Nós não damos vez para a raiva, para a ira. Oh, aleluia, porque nós temos um Deus bom. Aleluia, e a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, ramamama shekere manabramama so. Ramamama shekere. Ranana shekere show ramamama. Oh, ramana shekere show. Robo bobo shakamana. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, ramamama shanara ramamama shekere. Oh, ramamama shanara balabara. Oh, ramamama sha. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu acho que deu 1 minuto. Nós não somos religiosos. Amém? Você não veio para essa igreja para ficar religioso, não. Pelo contrário, você já veio da religião para mudar as coisas da sua vida. Aleluia, para mudar a sua condição. Religião afasta a gente, irmãos, da presença da glória. Diz que você não é digno, diz que você não pode. Amém? Aleluia. A gente precisa fazer esse exercício.
Se estamos vivos, se há vida, vamos celebrar a vida. Amém. Aleluia. Tem dia, irmãos, que eu começo só a bater palma. Pastor, mas palma não glorifica a Deus, nós aprendemos. Não, mas demonstra que eu estou alegre. Amém. Às vezes eu começo a bater palma. Na hora do louvor, eu não bato palma junto com o louvor, não. Bato as minhas palmas para ele, porque eu estou alegre. Amém. Aleluia. Obrigado, pessoal. Acho que a gente pode bater o centro. Amém. Acho que dá para bater o centro agora, depois de um minuto de alegria. Né? Um minuto de barulho. Amém. Aleluia. Vamos ter um tempo bom. Aleluia. Eu acho que a gente devia se reunir um dia só para fazer barulho. Só para glória a Deus, aleluia. E grito, e risada. Tem gente que está precisando disso, irmãos. Amém. Aleluia. Aleluia. Tem crente que está precisando. Amém. Aleluia. Olha aí, está na unção ali, ó. Recebeu a unção ali. Amém, irmãos? Então, aleluia. Nós estamos numa sequência, né, de ministrações sobre valores espirituais, né? Nós começamos hoje é o quarto domingo, a quarta ministração sobre esses valores. Foi algo que Deus falou ao meu coração, de que a igreja estava desprezando, ou não é totalmente desprezando, mas acomodada com alguns valores que Deus nos deu e que podem fazer, e são exatamente para fazer a diferença na nossa vida. Nós precisamos estar com esses valores elevados, você está entendendo? Com esses conceitos em voga na nossa vida. A gente não pode deixar eles ali na estante. Ah, já passei, eu já entendi. Você está entendendo? Não. Eu já fiz o rema. Por exemplo, a primeira ministração, eu já fui salvo. Né? Então, eu já fui salvo. Então, se você não assistiu essa ministração, está lá no YouTube. E você vai ver como a salvação é algo de suprema importância e que ela precisa estar sendo observada. Nós não podemos, como a Bíblia diz, negligenciar a nossa salvação. Ele, na verdade, ele diz assim: como escaparemos nós? Olha só, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele está falando para crente. Ele escreveu para crentes. Crentes podem negligenciar a sua salvação. E aí, podem perder. Amém? Aleluia. Então, depois, nós falamos sobre o sangue de Jesus. A importância do sangue, né? A eternidade do sangue. O lugar que o sangue deve ter na nossa vida. Não apenas naquele copinho da ceia. Lembrando, naquele dia, né? 2000 anos atrás, Jesus derramou o seu sangue. Não, o sangue é eterno. Amém? Ele está no céu, ele está na nossa vida, ele está sobre nós, ele está nas nossas veias, ele está em nós, o sangue de Jesus. Amém? E depois nós aprendemos sobre o corpo de Cristo, a importância do corpo de Cristo, a importância da igreja, a importância de saber que é membro de um corpo, de um organismo, não uma organização, mas um organismo vivo. Amém? E isso nós ouvimos domingo, a Mona Lisa me foi poderoso, irmãos. Então eu quero deixar você já avisado que tudo está gravado lá no YouTube. É só você acessar o nosso canal e receber essa influência. Esses valores vão fazer diferença na sua vida. E hoje nós vamos falar sobre fé. Amém? Vamos falar da fé, mas hoje fé tem um subtema, vou dizer assim, que é fé vivendo no automático. Eu estava orando sobre isso, né, e meditando. Quando Deus, às vezes, me dá essas coisas, Ele me dá um pacote. Eu não sei se você já recebeu assim,
né? Mas eu já falei isso aqui, eu já recebi uma cesta ou 2 cestas de café da manhã, do Pão da Vida, né? E aí você vai tirando, vem um pacote. E aí, às vezes eu recebo assim, como um pacote. Então Deus me dá várias coisas ao mesmo tempo, assim, um pacotão, né? E quando Deus começou a falar comigo sobre esses temas, Ele me deu todos os temas e depois começou a me dizer, isso aqui vai ser isso vai ser isso vai ser assim. E quando Ele falou sobre fé, e nós falamos muito sobre fé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. A Lilian falou sobre fé, a Adamex falou sobre fé, a Juliana falou em inglês sobre o espírito da fé. Irmãos, você precisa ouvir. Amém. Foram tops essas ministrações. E se você quer treinar o inglês, está lá também, mas está traduzido, né? Teve tradução simultânea. Tudo está no YouTube. E são ministrações poderosas, né? Então, quando Deus falou comigo sobre falar em fé, Ele me falou sobre fé andando no automático. Eu achei isso muito interessante, né? E eu andei pesquisando algumas coisas na internet. Tudo que Deus coloca no meu coração, eu vejo quais os homens, né, que têm mais experiências, tempo de evangelho, sabedoria do Senhor, unção, o que eles estão falando a respeito disso, né? E eu botei lá, vivendo no automático, e na verdade só havia gente falando que não é bom viver no automático. Todos os vídeos, tudo que tinha lá era, não é bom viver no automático. Mas Deus falou para mim que existe um nível da fé, existe um nível que você chega na fé, onde as coisas começam a acontecer automaticamente. Por que as pessoas têm essa coisa negativa de viver no automático? Se quando você chega no shopping, você acha bom que vai e a porta abre automaticamente. Quem acha ruim? Nunca vi ninguém reclamar daquele negócio automático. Quem acha melhor subir 5 andares na escada ou no elevador? Qual é o melhor? Subir no elevador ou na escada? Por que você acha bom o controle remoto? Não tem coragem nem de levantar mais para... Na verdade, tem gente que agora está só falando, nem pega mais o controle. Amém? É só... Meu nome da mulher? Alexa. Tudo no automático. Alexa, acenda a luz. Alexa, ligue o ar-condicionado. Alexa, liga a televisão. Alexa, bota aquela música. Tudo no automático. Mas as coisas espirituais têm que ser mecânicas? Tem que ser esforçamento? Você está entendendo? Não. Então parece que Deus... Irmãos, presta atenção. Parece que Deus não é mais inteligente que o homem. Ou você acha que não foi Deus que deu essa inteligência e essa comodidade para o homem, para ele desfrutar? Amém. Quem ainda quer o jumentinho? Hã? Você entendeu não? Entendeu não? Ninguém quer andar no jumentinho. Aham. E a dor na coluna? Aleluia. Mas espiritualmente falando, nós achamos que as coisas devem ser fruto de muita força, muito esforço, muito não sei o quê. Mas Deus não pensou isso, irmãos. Eu, na verdade, irmãos, eu tenho visto, durante esses meus 51 anos de idade, que quase tudo nesse mundo físico é uma sombra ou uma figura ou uma, vou dizer assim, parábola do que é espiritual. Todas as coisas físicas
elas demonstram coisas espirituais. Se nós tivermos a sabedoria e o discernimento e a sensibilidade para ver essas coisas, comparações acontecendo, você vai ver que quase tudo, ou tudo ao nosso redor, são coisas espirituais que estão sendo demonstradas. Amém? Mas nós não estamos muito atentos a isso. E a religião, a religiosidade e a justiça própria, você está entendendo? O senso de justiça própria não permite que nós vejamos que Deus não quer que nós vivamos uma vida totalmente desgastante. Jesus disse o quê? Eu vim para que vocês tenham vida. E vida em abundância. Ele não disse apenas ter vida. Amém? Nós sabemos que estávamos mortos. Sim ou não? Estávamos mortos. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Então ele poderia ter dito assim: eu vim para dar vida. Seria algo demais. Sim ou não? Seria algo tremendo receber a vida. Mas ele não falou só isso. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Meu Deus. Então Deus, ele não ficou no nosso nível. E nós não devemos puxar Deus para o nosso nível. Pelo contrário, devemos ir para o nível de Deus. Amém? E o que eu tenho visto é exatamente isso. Essa fé pesada, fé ineficaz, fé sem produção. Você está entendendo? Fé sem produção, eu espero que você esteja entendendo isso. De fato, não é fé. Amém? Mas estou falando de um modo geral. Nós estamos na fé. Nós somos da fé, nós recebemos fé, somos a igreja, Jesus já começa assim com a igreja: se 2 de vocês concordarem sobre qualquer coisa, eu faço, vai ser feito. Ele diz assim, nós estávamos aqui no culto do corpo, né? Corpo de Cristo. Jesus diz assim sobre a igreja: vocês são a minha igreja, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Mas olha só, ele começou logo assim. Eu acho que já saiu quebrando tudo, né? Vocês são a minha igreja. Tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Tudo que desligarem na terra será desligado no céu. Aleluia. Se eu ligo na terra, Deus liga no céu, está ligado? Amém. Olhe para o seu irmão, lembre daquele tempo, diga: está ligado. Amém. Aleluia. Está ligado na terra, está ligado no céu, irmãos. Foi assim que ele começou, quando ele falou: a minha igreja. Liga na terra e liga no céu. Automático. Fé no automático. Ligou na terra, ligou no céu. Ninguém vai sair daqui e subir ao céu. Ele disse que nem pode fazer isso. Amém? Por quê? Porque já tem alguém lá. Já tem alguém lá que aciona juntamente, automaticamente. Amém? E aí, esse tipo de fé, né? Fé no automático, ele precisa estar na nossa consciência. Amém? Eu acredito, de fato, que a Bíblia, na verdade, fala isso, e eu acredito porque a Bíblia fala, não adianta eu acreditar uma coisa que a Bíblia não confirma, né? Que fé, ela cresce, amém?
Paulo fala sobre isso lá em Tessalonicenses, o crescimento da fé. A fé, ela precisa ser desenvolvida em nós. Amém. E a Bíblia fala em Romanos, se você quiser até abrir, no capítulo 1, versículo 17, que a fé, ela tem níveis. Né? No 16 ele diz, porque eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Amém? Então você já sabe o que significa salvação? De novo, né? Todo mundo ouvindo mais uma vez, cura, libertação, preservação, né? Suprimento, tudo o que você precisa. Salvação é um pacote. Salvação não é apenas ser livre do inferno. Salvação foi um pacote que nos foi dado. Então, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é isso. Amém? Então ele fala que no Evangelho é revelada ou descoberta, revelar e descobrir a mesma coisa, porque do grego é de Apocalipse, né? É revelada a justiça de Deus de fé em fé. Você abriu Romanos capítulo, se você que tiver botado lá, está escrito. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus, ou se revela a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito? O justo. Quem é justo? Não preciso mais ensinar isso, pelo menos hoje, para você. O justo viverá da fé. Ou o justo viverá pela fé. Depende da versão, certo? Mas veja o que ele diz. No Evangelho se revela a justiça de Deus de fé em fé. E ele está exatamente falando sobre isso, porque o original fala de fé, de uma fé para dentro da fé. Da fé para dentro da fé. Então é subindo de níveis. Amém? Então, se eu subo de nível, aquele nível que eu passei, ele está abaixo. Você está entendendo? Então eu tenho que ter uma consciência de que tudo aquilo que eu já superei ou já conquistei, amém? Continua sendo meu. Amém? Porque já está conquistado, já está possuído, eu já possuo, já é meu, e esses níveis de fé, você pode, esses que já foram vivenciados, experimentados, trilhados, eles já se tornam automáticos para nós. Você já pode viver isso no automático. Aquilo que você, uma vez já teve revelação, aquilo está dentro, é seu, pertence a você, e o reino espiritual já sabe. Aleluia. E o reino do Espírito já sabe. Anjos e demônios já sabem. Amém. Aquilo é seu. Aleluia. Você está entendendo? Amém. E aí, irmãos, você precisa se preparar, manter a sua fé para essas coisas do automático. Amém? Veja bem, muitas vezes você vai no shopping e você vai entrando aqui em Calcaia, pelo menos já aconteceu comigo, e eu vou entrar nesse shopping e a porta demora a abrir. Ela demora a abrir. Eu não sei se eu sou baixinho, eles botam o bicho lá em cima, o sensor, mas tem um sensor que ele percebe a minha presença. Aleluia. Amém? Tem um sensor que ele percebe quando eu chego. Aleluia.
Você está entendendo ou não? Sensor que percebe que eu cheguei. Irmãos, se aquela porta demora a abrir, eu já fico chateado. Entendeu? Mas esse shopping não quer abrir para mim, não? Acho que eu não tenho dinheiro para comprar? De fato, eu vou só para andar mesmo. Mas ele não sabe disso, mas a minha presença está ali, aquele sensor precisa, ele tem que reconhecer que chegou alguém ali. Amém. Aleluia. Você está entendendo? Então aquele nível é seu. Sabe o que eu percebo que está acontecendo? Essa semana eu não sei agora se foi coincidência. Mas nunca é. Sempre que eu vou falar de algo, coisas aparecem para mim. Coisas naturais ou espirituais. Aliás, desculpa. Isso, acontece tudo dessa maneira. Mas, coisas naturais eu vejo que elas me mostram realidades espirituais. Amém? E apareceu para mim, essa semana, dois vídeos. Um era um cachorro e o outro era uma mulher. Na escada rolante do shopping, certo? Querendo subir pela que descia. Quantos sabem que ela tinha direito de subir sem fazer esforço, se ela fizesse assim, ó? Ela tinha automaticamente chegado onde ela queria. Mas ela escolheu. Tem muito crente fazendo isso. Tem muito crente cansado da vida cristã. Cansado na vida cristã, porque não funciona, porque não coisa, porque não sai do lugar. Meu Deus, por que a minha vida está desse jeito? Porque você está subindo a escada errada. Você está... Faz um pouquinho só. É seu, o direito é seu. Eu estou falando espiritualmente falando. Não literaliza tudo. Porque nós não precisamos. É uma mudança de mente. Às vezes necessita uma mudança de percepção. Mas é para isso que você vem na igreja. E isso está sendo dado para você. Amém? Agora, tem gente que insiste em subir pela escada que desce. De fato, a pessoa não consegue descer. Né? Ela vai ficar no mesmo nível, mas ela não consegue subir. Aleluia. Você está entendendo? Então, aquele nível é nosso. Aquele que nós já passamos. E nós precisamos simplesmente entender que o reino espiritual nos garante isso. Se você não entender isso, é exatamente a questão. Quando você não entende essas coisas, você perde. Fé é convicção. Fé é convicção. Então, todas as coisas, a primeira coisa que o diabo vai querer fazer na tua vida é roubar a tua convicção. Entendeu? Se o diabo conseguir te manter em dúvida, em falta de perspectiva espiritual, da palavra, pronto, ele está satisfeito. Se ele conseguir acabar os teus sonhos, os sonhos que Deus te deu, se ele conseguir apagar, ele está feito. Ele quer roubar o que Deus tem para você no futuro. E eu vou dizer uma coisa para você, Deus sempre fala do nosso futuro. Deus sempre fala. Porque fé vem por ouvir. Amém? Romanos capítulo 10, versículo 17. Diz que a fé vem pelo ouvir
e ouvir pela palavra de Deus. Você vem aqui para ouvir, você veio para ouvir. Amém. Sim ou não? Você veio para ouvir. E quando você ouve, o que é que vem? Fé. Aleluia. Amém? Quando você vem e recebe fé. Você recebe a palavra, fé vem por ouvir. Você está ouvindo? Amém? Então, fé está entrando no teu coração. Fé vem para mover o teu coração. Você nunca vai vir aqui, irmãos, e ouvir uma palavra de derrota. Por quê, pastor? Vocês só falam prosperidade, vocês só falam avanço. O Senhor não acha que uma hora uma coisa vai dar errado na nossa vida, não? Eu não acho, não. Eu não acho. Se você achar na Bíblia, me mostrar, o que eu acho na Bíblia é: graças, porém, a Deus, que por meio de Jesus Cristo, sempre nos dá a vitória. Sempre nos dá a vitória. O que eu acho na minha Bíblia é: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que eu acho na minha Bíblia é: ora, aquele que nem o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Então, o que eu acho eu vejo na minha Bíblia, e eu também não acredito, irmãos, que Deus olhou para mim, olhou para o Rubênio e me deu essa convicção e essa perspectiva futura e essa, vou dizer assim, essa garantia que eu tenho uma garantia de Deus, irmãos. Só vai melhorar. A minha vida vai estar tudo bem amanhã. Eu não acredito que Deus olhou para você e disse assim: esse aqui não. Entendeu? Não, esse aqui não. Eu não acredito. Embora eu seja mais bonito que a grande maioria, eu estou mostrando para você que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha para a beleza do caba. Entendeu? Então eu posso olhar no meu espelho e dizer assim: Deus não faz acepção de pessoas. Antigamente eu pensava que eu precisava ser forte, alto, bonito, ter uma voz bonita. Lá atrás, eu pensava que eu olhava para todos os artistas, aqueles caras todos famosos, e aí eu dizia assim: eu nunca vou ser nada, porque eu não sou bonito, nem isso, nem isso. Você entende isso? Mas esse aí quem faz é o diabo. Deus não faz isso. Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Plano de sucesso para cada um de nós. Não importa a família que nós nascemos. Não importa se eu sou baixinho. Não importa. Se eu sou magrinho, não importa. Amém? Eu não preciso me comparar com ninguém, porque Deus tem um plano meu, para mim. Onde Ele vai, onde Ele me encaixou e pronto. Amém? Onde Ele me encaixou e pronto. E aquilo que eu imaginava antigamente, né, nas antigas mesmo, faz tempo, irmão, era quando eu nem era crente ainda. Depois que eu aceitei Jesus, eu entendi. Amém? Aquilo que eu pensava que eu precisava ter para ser alguma coisa. Hoje, homens grandes, bonitos, eloquentes chegam para mim e dizem: Pastor Rubênio, graças a Deus pela sua vida. Você entende? Aqueles que eu pensava que eu precisava ser, talvez até como eles, hoje, eles agradecem a Deus pela minha vida, do jeito que eu sou. Você entende isso? Por quê? Porque eu sei que eu estou no centro do plano de Deus. Eu sei que eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Amém? Pastor, mas o senhor é pastor, mas você é o quê? Você é quem você é.
Você é quem Deus chamou você para ser. Amém? E Deus tem um plano seu, exatamente para você. E eu não me sinto realizado porque hoje eu sou pastor. Não, isso me veio quando eu aceitei Jesus. Eu entendi, Deus me amou de uma maneira tal que somente fosse eu para salvar, Ele teria dado o Filho dele. É isso que a Bíblia mostra, é isso que a Bíblia demonstra. E eu não preciso estar me comparando com ninguém, com medo, eu não preciso estar intimidado. Amém? Aleluia. Então, você está aqui para ouvir. E ouvir isso que a Bíblia fala. Fé vem por ouvir. Você quer que eu abra minha boca e diga que amanhã você vai ter um problema grande? Que fé que eu vou estar colocando dentro de você? Porque fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Amém? E eu vou dizer uma coisa para você, ninguém precisa de pregador de derrota não, porque basta você não fazer nada, você vai ser derrotado. Amém? Amém? Basta seguir a vida de qualquer maneira, você vai ver derrota. Amém? Então você precisa estar na palavra, estar no propósito. Aleluia. Veja, a Bíblia tem, pastor, alguma coisa que fale sobre isso que o senhor está falando? Eu tenho várias passagens aqui. Poderia usar muita coisa para você. Eu ainda não abri a Bíblia assim, mas eu já citei os versículos, então está tranquilo. Você conferiu na sua Bíblia. Amém. Certo? Mas eu vou abrir um aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Deixa eu ver qual é que eu abro aqui melhor, para encaixar agora. Vamos abrir Marcos. Capítulo 4. Eu vou ler essa aqui para dar uma base assim, geral. Depois eu vou abrir outro, mas tem vários versículos que eu poderia falar. Então aqui ele diz, 4:28. Jesus falando de coisas naturais, ele diz assim: porque por si mesma a terra produz fruto. Primeiramente a folha, depois a gramínea, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Amém? Você leu isso? Pastor, mas isso aí é da terra. Jesus está falando de coisas espirituais. Jesus não estava falando, explicando para o agricultor qual é o processo de... Não estava dando aula de biologia. Amém? Agora, Jesus observava as coisas naturais e sabia que aquilo era uma figura de coisas espirituais. Naturais, figura de coisas espirituais. Então, ele diz assim, essa palavra, a terra por si só, no grego, no original, é a palavra automate, que nos deu a palavra automático. Amém? Automática. E Jesus está dizendo assim, porque a terra automaticamente, de modo automático, produz. Por que a terra produz automaticamente? Você já parou para pensar, irmão? Jesus estava mostrando para as pessoas que Deus tinha deixado uma lei aqui, algo natural, que se o homem plantasse, Deus deixou isso, você planta, a terra vai automaticamente produzir aquilo. E aí vai nascer, depois vai sair folhinha, depois vai sair florzinha, depois vai crescer, vai dar o fruto. E Jesus está mostrando para os discípulos dele como as coisas espirituais acontecem automaticamente. Tem coisas que vão acontecer e nós precisamos ter essa consciência. Vou dizer de outra maneira,
Eu quero dizer assim, Deus já deixou, Deus já tem para você coisas programadas. Aleluia! Glória a Deus! Deus tem coisas programadas para acontecerem na tua vida automaticamente. Aleluia! Glória a Deus! Pastor, mas por que não está acontecendo? Porque se Deus tem coisa programada automaticamente para mim, por que não está acontecendo na minha vida? É a escada. A escada está programada para subir, a outra para descer. Você não consegue descer direito na que sobe, e você também não vai subir na que desce. Mas de fato, coisas que estão programadas, elas vão acontecer automaticamente. Amém. Exemplo bíblico tem? Tem. Né? Vamos ver aqui. Tem vários. Eu tenho vários. Eu vou dar aqui só base para você. Atos capítulo 12. A história você conhece. Que Herodes matou Tiago e estava com Pedro preso. Não é? Ele queria apresentar ele para matá-lo também. Aí diz assim, versículo 4. A quem também, havendo prendido, colocou dentro da prisão e entregou a quatro quaternos de soldados para o guardarem, intencionando, depois da Páscoa, apresentá-lo ao povo. Portanto, em verdade, Pedro estava guardado na prisão. A igreja fazia fervente oração em seu benefício, orando a Deus em seu benefício. Minha versão é um pouquinho diferente da de vocês. Quando então estava Herodes para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava preso, dormindo entre dois soldados, tendo ele sido acorrentado com duas correntes, e outros guardas diante da sua porta guardavam a prisão. E eis que um anjo do Senhor veio sobre ele, e uma luz resplandeceu no prédio da prisão. E havendo ele tocado o lado de Pedro, ele o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram longe deles as correntes das mãos. As correntes caíram. Automaticamente, diga automaticamente. Automaticamente. Automaticamente as correntes caíram da mão dele. E lhe disse o anjo: cinge-te ao redor, ata as tuas sandálias. Amém? Porque a gente tem que fazer pelo menos a parte da gente. E não é pesado, é se vestir. Ele está só se vestindo, botando as sandálias nos pés. Você está entendendo? Amém? E fez ele assim. Ele diz mais: lança ao teu redor a tua capa e segue-me. Tudo isso aqui vai ter explicação, sentido espiritual também, mas não vou entrar nisso. E havendo saído, seguia. E não tinha não percebia que era real aquilo sendo feito por intermédio do anjo. Ele pensou que estava sonhando. Ei! Aleluia! Ele pensou que estava sonhando. Deus não tem problema de você viver uma vida que você vai dizer: meu Deus, eu estou sonhando. Deus não tem problema, irmãos. Problema nenhum. Aleluia. Não, pastor, eu não quero essa vida, não. Eu tenho essa vida. Amém. Pastor, uma vida sem problemas. Uma vida que eu resolvo todos os problemas. Uma vida onde problema não é problema. Porque eu sei que automaticamente as coisas vão acontecer. Então ele diz assim: mas suponha que ele estava tendo uma visão. E havendo eles passado através da primeira guarda e da segunda, diante do portão de ferro, porque o portão
Tremendo os homens de ferro. Pior barreira que podia ter, pior impedimento que podia ter da entrada da cidade, o qual, por si só, e qual é a palavra aqui do grego, por si só? Automate. Automático. No original a palavra automático. Automaticamente. Amém. Na hora que chegou na frente do portão, automaticamente a porta se abriu. Aleluia. Automaticamente a porta se abriu. Aleluia. Eu vi alguém falando sobre esse episódio de Pedro, é muito interessante. Né? Porque Pedro conseguiu dormir, e ele estava ameaçado de morte. E eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu falo, e a Bíblia está falando, que a porta se abriu automaticamente, não é automaticamente de qualquer maneira. Amém? É o automático que está programado. Pedro não estava programado, a vida de Pedro não estava programada para ele morrer cedo. Você lembra? Ele conversou com Jesus, e Jesus disse para ele: Pedro, cuida das minhas ovelhas. Depois, cuida dos meus cordeiros. Depois, apacenta as minhas ovelhas. E tal. Aí ele disse assim: em verdade eu digo a você, hoje tu és moço, mas quando você for velho, você entendeu? Quando você estiver velho, eles te pegarão, te amarrarão e você morrerá. Morte programada. Certo? Quando estiver velho. Então Pedro dormiu na prisão. Por quê? Era novo. Amém? Pedro sabia que não ia morrer, irmãos. Porque ele tinha uma palavra. Você está entendendo? Se você tem uma palavra, só dorme nessas situações quem tem a palavra. Primeiro, só consegue dormir quem está firmado na palavra. Ah, pastor, pois eu não estou conseguindo dormir. Pois então, lembra aquela palavra. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Ainda que a tua mãe te esqueça, ela que te deu a luz te esqueça, eu jamais te esquecerei. Lembra-te disso, que o teu Salvador cuida de ti. Ele tem cuidado de nós. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: eu vos darei o Consolador, o advogado, o confortador, para estar com vocês todo o tempo. Nós não estamos sós. Então lembra da palavra que você tem. Qual é o problema? O problema é nós não lembrarmos. O diabo consegue roubar a palavra de nós. Pedro tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, as coisas já estão programadas naquela palavra. As coisas não estão programadas aqui, elas estão programadas aqui nessa palavra. É na palavra que Deus te deu. Então, Deus tem o teu ministério programado, como Ele disse, não como você quer fazer. Não na força do teu braço. Não do jeito que você está. Deus tem a tua vida financeira programada? Tem. Tem sim. E é de sucesso. Não é de miséria. Aleluia. Deus tem o teu casamento programado? Tem. Para ser um jardim regado. Não é para ser uma arena de luta. Aleluia.
Você está entendendo? Pedro foi tranquilo, passando e as portas se abrindo. Passando e as portas se abrindo. Sabe, irmãos, eu estou nesse nível. Eu estou passando e as portas estão se abrindo. Sabe, meus amigos, você pode achar que eu estou exaltado, pode achar, eu não estou preocupado não. Com isso não. Sabe? Não estou preocupado com isso não. Mas os meus amigos pastores, eles falam comigo, meu Deus, Rubênio, como é que a gente faz isso? Rubênio, é muito, não sei o quê, não tem, as pessoas não ofertam, as pessoas não dizimam, não tem dinheiro, a minha igreja não sei o quê, a minha igreja não sei o quê, e eu só passando. E eu só caminhando, e as portas se abrindo. E eu planejo uma coisa, e a provisão chega. E eu penso outra coisa, e a provisão chega. Aleluia. Aleluia. Portas se abrindo. Por quê? Porque eu recebi uma palavra. Eu me firmo nessa palavra. Essa palavra me levou para um nível de fé. Você está entendendo? Essa palavra me levou para um nível de fé. E eu estou nesse nível de fé. Onde as coisas funcionam no automático para mim. Aleluia. Aleluia. Às vezes, eu nem preciso mexer muita coisa para obter aquilo que eu quero. Você entende isso? Não? Aleluia. Sabe, às vezes, doenças ficam no meu corpo. Tentam ficar no meu corpo. Mas eu cheguei num nível que eu recebo no automático. Tem gente que não acredita nisso. Tem pastores que não acreditam nisso. Deixa eles sem acreditar, eles nunca vão viver isso. E se você ficar incrédulo assim também, você nunca vai viver. Mas eu já tive dedos meus jogando bola, não é porque a gente jogava pé descalço. Que eu levei pancadas e meus dedos endureceram. Ficaram duros, dedos do pé, duros. Mas o show não pode parar. Então, eu olhava para o meu dedo. E eu dizia, você vai mexer. Você vai se dobrar. Você vai se dobrar. E eu ficava, você vai se dobrar. Você vai se dobrar. Você vai se dobrar. Vai se dobrar. E ele começava a dobrar. Ele começava a dobrar. Por quê? Porque eu não estou programado para estar com o dedo duro. Eu não estou programado para isso. Eu vejo as pessoas programando a sua velhice. Eu vejo. Eu vejo elas programando. Elas esquecem uma besteira, ela diz, é a idade. É a idade. Programa. Vai programando. É a idade. Essa idade começa a esquecer. Essa idade começa assim. Essa idade tem isso aqui. Essa idade, fique desse jeito. E você vai ficar desse jeito. Aleluia. Essa semana mostrei para a Mona Lisa um vídeo. Não eram atores, não foi aquela coisa que o pessoal programa. A criança conversando com a irmã dele, um menino de 4 anos, sei, por aí, falando, o controle, eu pedi para você procurar o controle, você não procurou o controle. Não, mas foi você que pegou, não sei o quê. Não, mas quando eu subi, que eu fui para ali, o controle estava na mão dele. Aí ele disse, está aqui. 4 anos de idade. Aí uma pessoa de 45 anos, 50 anos, acontece isso, ele diz, meu Deus, estou ficando velho. Entendeu? Quando está velho, esquece. Mas criança esquece. Qualquer idade esquece. Aí você está dizendo para você mesmo, o seu corpo, declarando. A morte e a vida estão no poder da língua. Então para de programar morte para os teus neurônios.
Amém? Ah, nessa idade não funciona mais. Nessa idade não funciona mais. Funciona. Aí de que funciona. Meu Deus do céu. Funciona ou não funciona? Foi ela aqui, ó. Hã? Vou beber água. Meu Deus. Eu não estou programado para falhar. Eu estou programado para funcionar. Amém. Meus neurônios que eu estou falando. Meus neurônios. Amém. Vocês são terríveis. Amém, irmãos? Aleluia. 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 Essa é a nossa programação. Tem que ser programação para funcionar. Amém? Se a Bíblia fala uma coisa, é a verdade, irmãos. Amém? Ela é a verdade. Amém? Então, Pedro foi e as portas foram se abrindo automaticamente. Amém? Irmão, tem muita gente que tem que tirar um tempo. Vou até usar isso aqui, né, que o anjo falou. Para orar, para poder dizer assim, Senhor, eu quero voltar no mesmo nível que eu estava. Amém? Tomar alguns posicionamentos, eu vou voltar no mesmo nível que eu tinha. Não, aqui não perdi. Não posso perder isso. Foi tão precioso, foi tão... Né? Eu conquistei, não quero mais perder. Irmãos, a gente precisa pegar isso que nós temos, esses valores espirituais. Pegar esses valores espirituais. São valores, irmão, você não joga uma pérola em qualquer lugar. Amém? Você não pega, certo que poucos aqui tiveram a oportunidade de pegar um diamante, mas você não pega um diamante, chega em casa e joga ele em qualquer canto. Mas os valores espirituais estão sendo deixados de lado. E nós precisamos nos apegar a esses valores que nós já recebemos. Eu não aceito baixar de nível não, irmãos. Não aceito não. Eu quero ir mais longe, eu quero conquistar tudo que tem para mim. Amém? Então Pedro andou no automático aqui. As coisas aconteceram automaticamente. Só foi isso aqui? Não, várias vezes. Agora, nem tudo está... Deus não vai ficar escrevendo tudo todo o tempo. Amém? Mas eu posso, por exemplo, mostrar para vocês, lá em Marcos ainda, quando Jesus, ele pregou lá para as pessoas, aquele sermão, depois ele disse para os discípulos, passemos para outra margem. E eles levaram ele lá no barco, e no meio ali daquela noite, levantou-se uma tempestade de vento, e o vento jogava água dentro do barco, e o barco enchendo, e os discípulos desesperados, nós vamos morrer, o que é que vai acontecer? Nós vamos naufragar. Aí eles lembraram, Jesus. Aí olharam, Jesus estava onde? Dormindo, irmão, no meio de uma tempestade. Dormindo. Você acha que isso é algo normal? Você acha que isso é comum? Dormir no meio de uma tempestade? Você pensa que era o Mayflower? Não, irmãos. Era um barco. Não era um iate, não era um transatlântico, não era um navio de cruzeiro. Não tinha cabine especial, cabine presidencial. Ele não estava numa cabine presidencial. Ele estava dormindo no meio de uma tempestade.
Por que está escrito isso? Está lá, Marcos 34, eu acho. 34, não, 38. 38. Dormindo no meio da tempestade. E aí, os discípulos desesperados acordam Jesus. Senhor, nós estamos morrendo. E Jesus estava dormindo. Aleluia. Amém? Então Jesus levanta e repreende aquela tempestade. E tudo para. O vento, para o mar. E ele olha para os discípulos e diz: por que vocês são tão tímidos? Por que vocês não estavam dormindo? Por que vocês não estavam dormindo? Porque Jesus tinha dito: eu vou lá para o outro lado. E Jesus sabia que se ele disse que ia passar para o outro lado, ou ele dormia a noite toda, o tempo que fosse necessário, e ele chegava, se o barco afundar, se o barco não afundar. Você está entendendo? Não. Porque ele, sobre a palavra, sobre o que ele mesmo declarou, vou passar para o outro lado, ele estava dormindo sobre a palavra. E eu posso dizer, ele estava dormindo até sob a palavra, porque nem a água estava molhando ele. Quem dorme aqui, irmão, com uma goteira na cabeça? Não, estava entrando água no barco. E não era um furo, não, era por cima. Estava molhando, estava respingando. E Jesus dormindo naquele barco, e ele disse assim: por que vocês são tão tímidos? Amém? Jesus esperava chegar do outro lado automaticamente. Ou a tempestade parava. Amém? E por que ela não parou, pastor? Porque os discípulos não estavam subindo a escada. Os discípulos estavam subindo a escada. Só que eles estavam subindo a escada que descia. Entendeu? Lutando com a coisa que não era para lutar. Por quê? Porque se Jesus já disse, sabe que às vezes nós estamos batendo, esperneando, batendo na parede, porque a porta está aparentemente trancada, e a gente está enlouquecendo dentro daquele ambiente. Mas se você ficar em pé, na frente da porta, tranquilo, ela vai ter um sensor e vai se abrir para você. Existem sensores espirituais. Não foi o homem que inventou aquele bicho. Não. Existem ambientes. Amém? Existem sensores espirituais. A gente precisa aprender isso, irmãos. A vida espiritual, ela tem ambientes. Ambientes. A Bíblia diz que Filipe, quando foi para Samaria, muitos coxos e uma outra enfermidade que eu não lembro. Demônios. Coxos e demônios eram expulsos e coxos eram curados. Então não eram todos os doentes. Filipe operava naquele ambiente. Você está entendendo? Libertação de demônios e cura de coxos. E a Bíblia diz que existem dons de cura. Então, uns operam no ambiente de cura, de curar olhos, outros curar pulmões, outros curar dor, outro cura aquilo, mas as pessoas trabalham em ambientes. Agora, isso são dons. Agora, no reino do Espírito, a fé opera em qualquer lugar. Estou falando, você tem que aprender isso, de separar dom de fé, certo? Então, se o dom, ele opera pontualmente no lugar, a fé pode operar em todos, mas também pode operar só em algumas áreas.
E é por isso que você precisa desenvolver a sua fé na área da cura, a sua fé na área da finança, a sua fé em área ministerial e assim por diante. Vocês estão entendendo ou não? Então você desenvolve a sua fé, você chega no nível de fé, e quando você chegar naquele nível de fé, não aceita voltar. Não aceita voltar. Você sabe, eu não aceito dor de cabeça. Não aceito. Então veja bem, eu já tive dengue, não tive dor de cabeça. Eu já tive chikungunya, não tive dor de cabeça. Eu já peguei viroses, não tive dor de cabeça. Você entende? Mas por que o senhor aceita a virose? Também não aceito. Ela tem que sair. Por que o senhor aceitou a dengue? Não aceitei. Ela chegou sem eu aceitar. Mas ela teve que sair. A chikungunya chegou sem eu aceitar. Ela teve que sair. Você está entendendo? Mas em nenhuma dessas chegadas que eu percebi que eram essas doenças, eu tive dor de cabeça. Eu não aceito dor de cabeça. Você entende, não? Não aceito, ela tem que sair. Então eu cheguei nesse nível, ela não fica. Não fica. Amém? Automaticamente eu sou curado. Automaticamente. A minha saúde por si só, entenda, por si só, sensores espirituais. Entendeu? Sensores, portas se abrindo no reino do Espírito. Eu quero que você agora espiritualize isso. Não fique nessa imagem de uma portinha quadradinha com um nomezinho. Existem áreas espirituais, sensores espirituais, onde a nossa fé, ela vai se mover e nós vamos conquistar e andar automaticamente. Igual quando você entra no shopping. Você nem aceita aquela porta demorar. Abre, bicha. Abre logo que eu quero passar. Você está entendendo? Quero entrar em tal loja. Porta abre automaticamente. E vai abrindo, irmãos. Você entende ou não? Aleluia. Eu acho que vocês não estão entendendo ainda não, mas vão entender. Amém. Entendi. É a hora, né? Vou terminar. Vou terminar aqui com isso. Aleluia. Muita coisa para falar, viu? Muita coisa. Eu vou escolher um aqui para falar para você. Abre em Hebreus. Aleluia. Vou ler Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Aleluia. Você está aí ainda? Glória a Deus. Posso ler? Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é só quem ama a Deus. Amém? Veja, não pare aí. As coisas não cooperam para o bem daqueles apenas que amam a Deus, mas daqueles que são chamados. Quem é chamado? Segundo o propósito, de acordo com o propósito. Então, amar, ser chamado, está no propósito. Aí ele diz o quê? Todas as coisas cooperam para o bem. Aí, nós temos um problema do coopera, que a gente não entende muito bem cooperar, porque a gente faz aquela coisa na mente, pelo menos eu faço. Quando falo de coopera, cada um, né, dá um pouquinho.
Não é assim? Cooperar, cada um dá um pouquinho. Entendeu? Mas o original aqui, e a palavra cooperar significa isso, é operar juntamente. Amém. Você está entendendo? Não é dar um pouquinho, eu fico aqui, eu dou minha parte. Não é assim que a gente coopera no Brasil? Cada um dá o seu mínimo que pode. Amém. Vamos fazer aqui uma vaquinha, e cada um vai cooperar para a gente comprar um telão de LED para a igreja. Aí o que é que o pessoal fez? Assim, vou dar a minha parte. Aí, se sobrar do meu salário, eu dou tanto. Cooperando. Mas aqui não é isso. Aqui é assim. Todas as coisas estão operando juntamente. Aleluia. Todas as coisas estão operando juntos, ou seja, está todo mundo aqui, ó, vai para esse lado, todo mundo para esse lado, todo mundo para esse lado, vai para esse lado, todo mundo para esse lado, todo mundo para esse lado, com tudo. E ele está dizendo, todas as coisas estão operando juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, a programação de Deus é essa. Você ama a Deus? É chamado, está no propósito, todas as coisas, elas vão operar juntamente, elas vão forçar, elas vão produzir, porque a palavra operar, aqui no grego é sinergeo. Sinergeo é exatamente essa operação junta. E a palavra ergos é a palavra trabalhar, esforçar, produzir. Então o que ele está dizendo? Todas as coisas, tudo junto, produz para o nosso bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Movendo, todas as coisas vão se mover para nos beneficiar. Aleluia. Amém. Aleluia. Hebreus 4:12, que eu ia ler, não vou mais ler, vou terminar. Eu estou terminando, aqui é a parte final. Amém? Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? É viva e eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. Então, essa palavra eficaz, no grego, ela é a mesma palavra sinergeo, muda só o sim e bota energeo. Certo? Bota o en e ela vira energeo. Então, ele está dizendo que essa palavra, a palavra, você lembra que eu estou falando de fé? E a fé vem pela palavra. Então, quando Jesus, ele falou aquela palavra, você está entendendo? Vamos para a outra parte, para o outro lado. Quando Pedro pegou aquela palavra de Jesus, quando você for velho, amém, eles pegaram a palavra. Você veio para receber a palavra. Você já recebeu uma palavra, eu sei, você tem uma palavra. Amém? E aqui ele está dizendo que essa palavra, a palavra de Deus, ela energeu, ela energiza, Aleluia. ela é ativa, ela age, ela é operativa e ela é efetiva. Aleluia. A palavra de Deus é viva, efetiva, energizante, operativa e ativa. Para fazer que tudo aconteça automaticamente na nossa vida. Amém? Glória a Deus, vamos encerrar. Você pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Bom dia. Fica na graça.